Olá, sejam muito bem-vindos ao EPAcast, a Fala que Protege, o podcast do Projeto EPA. E esse podcast é para você que se importa com uma criança e adolescente, que quer proteger, que quer entender a importância da prevenção e proteção à infância. Nós aqui falamos assuntos extremamente importantes para trazer a proteção para as crianças e adolescentes nesse mundo onde o abuso é o maior sequestrador da infância. Então, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha, salva, já comenta. Nós estamos com grandes expectativas para esse podcast, que vai ser incrível. Estamos com uma convidada super especial que a Pri trouxe para nós. Então, assim, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre... A gente sempre fala, né, que é importante, mas vamos falar sobre algo que normalmente as pessoas não costumam conversar, não costumam dialogar e falar sobre este tema. Então, vem para mais perto, senta no sofá, ou coloca o seu fone de ouvido onde você estiver, ouça o que a gente tenta dizer, porque quando a gente fala, a gente protege a infância e a adolescência. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por você confiar, por você estar aqui e confiar que o nosso projeto faz sentido para a família, para a sociedade, para a escola e principalmente para as crianças e adolescentes. A Pri vai estar apresentando para nós, né, Pri? A nossa convidada do dia. Tudo bem? Antes de mais nada, o nosso tema hoje é Entre o Medo e a Coragem, como lidar com o relato infantil de abuso. Então, hoje nós vamos aprender o que fazer. A criança chegou para contar sobre que está sofrendo ou passando por um abuso. O que eu faço? O que eu não faço? Como eu faço? Nada e muito importante aqui está conosco a Andréia, que ela vou falar um pouquinho do currículo dela porque é muito extenso, né? Então, a nossa convidada de hoje, ela é a Andréia. Ela é psicóloga há 22 anos, com ampla experiência no atendimento de crianças e adolescentes, adultos e família. O combo, gente. Especialista em ludoterapia, problemas de aprendizagem e escuta protetiva. Possui formação em neuropsicologia, psicopedagogia preventiva, constelação familiares, gestão de pessoas e escuta especializada de crianças e adolescentes, atua também como psicóloga assessora jurídica, realizando avaliações, laudos e pareceres técnicos em processo envolvendo infância e família. Seu trabalho é marcado pela sensibilidade, técnica e compromisso com a proteção e o cuidado integral. Uau, deixou até tomar um fôlego. Não tinha nem como falar da cabeça, dá para decorar. Tem que ler. Então é a Andréia Maria Santos, isso? É minha psicóloga, graças a Deus ela me ajuda a não perder o réu primário. Imagina. E Andréia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, nós nos sentimos muito honradas de ter aqui você conosco, com tanta experiência e tanto para agregar. E para falar desse tema tão importante, né? E que bom que te sugerir vários temas, você, opa, mas espera aí, tem esse aqui que é muito importante realmente, né? As pessoas não sabem o que fazer, como fazer. Então, gostaríamos que você... Sim, eu sou psicóloga escolar também, né? Então, eu já trabalhei em prefeituras, em consultoria e dando treinamentos para professores, diretores, né? E isso sempre foi um assunto que permeava, né? O relato, né, da denúncia de um abuso sexual, principalmente, né? E sempre tinha dúvida, né? E sempre foi sempre muito mal feito. Além disso, eu trabalhei 4 anos no SAICA, aqui em Atibaia. Então, o serviço de acolhimento, a gente recebe as crianças via judiciário, né, via conselho tutelar, e que muitas vezes estão passando por esse tipo de problemática em casa. E aí, a gente tem que levar para os serviços, né, de saúde, a escola, e assim, os erros são imensos, né, você revitimiza o tempo todo essa criança e esse adolescente, e até por uma questão de ignorância, de ignorar o que eu devo fazer ou não. Apesar, né, da Lei 13.431 de 2017, já regulamentar como deve ser feita essa escuta por qualquer tipo de profissional,
Poucas pessoas sabem disso e pouco é investido em treinamentos, principalmente na escola. Porque a escola é onde a gente encontra os maiores relatos, né? Uhum. E para quem que essa criança conta? Ela vai contar para a professora. Ok, né? Então a gente já começa a entrar no assunto. Como é que eu Sim. faço isso, né? Então a criança chegou e contou para a professora. O que que essa professora faz? Acolhe, escuta, sem julgamento. Em momento nenhum pode ter um julgamento. Ela vai escutar, vai acolher, vai encorajar. Que bom que você me contou. Eu acredito o quanto isso deve estar sendo doloroso para você. Nós vamos tomar providências. Comunica a superior, se é um coordenador, se é um diretor, que deve comunicar ao conselho tutelar. Uhum. E a partir dali as medidas são tomadas. Nesse meio é que há revitimização. Por quê? A professora chega para a diretora e diz, olha, a Mariazinha me contou que na casa dela está acontecendo isso assim, assim, assim. A diretora fala, chama ela aqui. Mariazinha, conta para mim o que aconteceu. Ela vai contar pela segunda vez. Ai. Ok. Aí chama o conselho tutelar. O conselho tutelar é treinado para isso, né? Então, eu acredito que poucos erros são cometidos nesse sentido. Mas cabe a quem relatar. A professora que foi a primeira pessoa para quem ela relatou. Né? Olha, a Mariazinha me contou assim, assim, assim. O conselheiro vai anotar e tomar as devidas providências, tá? E a partir dali encaminhar para uma escuta protetiva. O que é uma escuta protetiva? Em Atibaia nós temos, né, uma associação que é especializada em ouvir e tratar essas crianças, tá? Sim. Então, existe a escuta protetiva, que seria esse primeiro relato, né, que daí é por um profissional especializado e que vai realmente apurar tudo que foi relatado. E depois tem o depoimento, né, que isso já acontece já a nível de fórum, né? Mas esse primeiro momento que precisa ser muito delicado. Eu já tive crianças no SAICA, né, que eu precisei, adolescente, que eu precisei levar até o hospital, até a Santa Casa, e lá a primeira pessoa para quem ela contou foi para mim, que ela tinha sofrido isso na rua, ela já estava acolhida, né, e eu precisei levar até a Santa Casa. E eu sabia o que tinha acontecido. E a primeira pessoa que pega ali, mas o que aconteceu? Eu relato. Ok. Entrou. A enfermeira, mas eu preciso conversar com ela. Não, você não precisa conversar com ela. Eu estou aqui. Foi para mim que ela contou. Né? Você não pode, inclusive, aí você tem que dizer a lei, você tem que dizer isso não pode acontecer. Você vai relatar, ela vai ter que relatar de novo, ela não pode fazer isto. Mas eu preciso saber de detalhes. Ok, me pergunte porque eu sei. Né? Porque até no momento da Santa Casa, ela já estava, né, tomando coquetel, fazendo todo o preventivo, né, para poder se isentar de qualquer tipo de doença, já basta o trauma psicológico, né, ainda ter alguma sequela mesmo de saúde, né. Sim. Então, esses profissionais que eu ainda acho que são muito pouco preparados para isso. Eu acho que toda escola precisaria ter uma pessoa, né, que escutasse. Mas e se não for para essa pessoa que a criança conte? Ok, então todos os professores, todos os educadores que estão ali, porque às vezes não é o professor, às vezes é a tia da cantina, a tia da merenda, com quem ela tem mais afinidade, sim, né? O monitor. O monitor, né? Eu já tive uma criança acolhida que contou para uma policial que estava fazendo aquele programa, né, eu esqueci o nome, o ProERD, estava fazendo o ProERD, e lá ela falou, olha, se vocês souberem de qualquer coisa, vocês podem contar. No final, a menininha, ela não teve, falou, olha, você falou para mim, eu queria te contar uma coisa, e contou, e relatou para a policial, né, porque era uma mulher, ela se identificou, né. Então, eu acredito que todas as pessoas que trabalham com crianças, seja na área da saúde, seja na área da educação, eu acho que tinham que ter essa sensibilidade, tinham que ter esse treinamento e conhecimento, porque é lei. Né? Você está infringindo uma lei. Né? Fora
toda a parte psicológica que pode acarretar, né, que vem junto com isso. A escola, ela precisa ter esse olhar, né? E só que vem muito antes da escola, né? Tem ali a Secretaria da Educação, o governo, precisa ter esse olhar, desse cuidado com as crianças. Uma das nossas lutas é entrar nas escolas, para trazer esse treinamento, para trazer essa capacitação, né? O mais simples que eles souberem já vai ser de grande valor. Né? E a gente percebe o quanto as pessoas não estão preparadas. A gente recebeu aqui uma monitora de escola, ela atua acho que 26 anos. Ela, em 26 anos dentro da escola, ela nunca viu nenhum projeto que entrasse para ensinar e capacitar a fazer isso. Tanto a ensinar as crianças a prevenção, quanto se acontecer um relato, o que fazer, o que não fazer, como se portar, né? E você falando sobre essa questão de, por exemplo, você ir acompanhar uma criança que te relatou e você ir acompanhar no hospital, enfim, é de saber também qual posicionamento que você tem que ter naquele momento. Você vai deixar aquela criança falar para o enfermeiro X, para o médico Y e para outras pessoas, e olha como é importante a gente saber como a gente tem que se posicionar. Não, mas ela já contou para mim. Se você precisa saber, fale comigo. E às vezes as pessoas não sabem disso, né? Às vezes não, a gente sabe que as pessoas não sabem, né? E como é um assunto tão difícil de ser falado, né? Ou as pessoas às vezes não querem falar sobre isso, acabam que ficam desinformados. E aí quando acontece, porque essas coisas não acontecem com o vizinho somente na televisão, pode acontecer com qualquer um, né? Então, quando acontece, se a gente não sabe o que fazer, a gente é a mesma coisa que trazer uma dor para uma criança maior do que ela já sofreu, né? Algo que tanto eu quanto a Pri, a gente entende, porque nós fomos vítimas também, é que a dor do que é feito depois, ela é pior do que o abuso que você sofreu. Né? Então, quando você é desacreditado, quando perguntam se você tem certeza, ou se foi assim mesmo, né? Ou se, será que você não se confundiu? E assim, essas coisas mais, né? Então, é tão importante, né? Gente, é muito importante isso. O que ela está falando aqui é imprescindível para que a gente possa trazer essa proteção para as crianças, né, Fê? Sim, sim. Tem um caso de uma adolescente chamada Maria Clara, acho que foi no Nordeste, não vou lembrar qual a cidade agora, que ela foi abusada por um tio, o cunhado da mãe dela. E ela relatou isso na escola. Aí a professora, exatamente isso, a professora foi, ouviu, chamou a diretora, ela teve que contar para a diretora, aí a escola chamou a família, chamou uma das tias e chamou o conselho tutelar. Aí ela teve que contar para a família, aí ela teve que contar para o conselho tutelar, e assim ela foi sendo revitimizada. E não o bastante, a escola não guardou segredo. Saiu, contou para todos os alunos, chegou no ouvido de todos os alunos. Aí muitas crianças não queriam mais conversar com a Maria Clara, porque a Maria Clara já tinha feito aquilo, já tinha passado por aquilo. E a Maria Clara começou a ser apontada na rua. Eu sei que isso se passaram alguns anos, a Maria Clara não deu conta. E ela tirou a própria vida. Né, por não ter sido acolhida e ouvida corretamente. E por aquelas que deveriam proteger, guardar aquilo, foi passando. Teve este caso, teve de um outro menino também, que ele também passou por abuso, contou na escola e todo mundo ficou sabendo. E era a mesma coisa, não brinca com ele porque ele já fez coisas. Não vai na casa dele porque ele é aquele menino que passou por aquilo. Isso vem dos próprios adultos, sim, né? Não, e nesse caso desse rapaz, eram adultos. Ele foi rotulado. Né? Então, olha a importância de saber ouvir e direcionar corretamente esse primeiro relato. Né? Eu acho que a gente tem todo um tabu em volta do sexo, né? Sim. Desde educação sexual na escola, que
muitas escolas são barradas de fazer, né? Como se fosse para um outro lado e não um lado informativo. Então, na disciplina da biologia, ok, nós falamos sobre o corpo humano, mas não da junção dos dois, né? Torna-se um tabu, né? Eu fiz também algumas oficinas de sexualidade numa cidade vizinha, né? Quando eu estava trabalhando nessa prefeitura, e tinha que se autorizar, né? Os pais tinham que autorizar e tinha todo um cuidado, porque vinha via educação, né? E alguns pais não autorizavam, né? Que os filhos participassem. E as perguntas são assim das mais absurdas, né? Porque hoje em dia, quando você tem dúvida, você recorre à internet. Uhum. E a internet não é um bom professor. Não. Né? Então, aonde a escola que deveria ser uma boa fonte de esclarecimento, a gente acaba barrando por uma questão de tabu. Então, o sexo, ele já já vem com esse viés do tabu, do proibido, do feio. Então, a gente já não pode falar. Isso quando é um sexo prazeroso. Onde há permissão dos dois lados, há consentimento. Uhum. Pense no estupro. Pense numa violência ou num abuso sexual, né? Então, isso eleva-se a uma potência absurda, esse tabu. Então, sim, né, tem de quem, das pessoas que estão em volta, né, normalmente a menina, né, que é a abusada, que foi a estuprada, sempre recai a culpa mas com que roupa que você estava? Uhum. Mas também esse batom que você passa, mas também, olha, esse jeito que você anda. Como se tudo isso fosse um convite para a pessoa violar o corpo. Isso é a hora de estar na rua? Né? A pessoa não pode estudar até às 11 horas da noite e tá saindo às 11, 11h30, chegando em casa, né? Porque às 11 horas não é horário de menina decente estar na rua, né? Então, já tem todas essas questões, né? Que permeia o sexo. Então, quando não há o consentimento, quando há esse abuso, isso fica pior ainda, porque tem um culpado. E normalmente, vocês sabem, já deve ter feito podcasts a respeito, né? Que a maioria são pessoas conhecidas ou pessoas da família. Sim. Né? E quando é um parente muito próximo, fica pior ainda. Então, Sim. a culpa recai toda sobre aquela criança e o assunto é abafado, não Sim. se fala sobre aquilo, porque, claro, né, hoje em dia nós estamos vendo as pessoas sendo punidas, sendo presas, então ninguém quer que isso aconteça na família, porque vai ser um escândalo para a família. Uhum. Agora, essa criança, ela, além de ser desacreditada, né, não é dito, olha, tudo bem, ok, aconteceu, mas vamos ficar entre nós. Né, porque a primeira, que até acho que seria honesto, né, daquela família dizer, ok, mas nós não vamos denunciar, nós entendemos, nós acreditamos em você, o correto seria 100% denunciar, mas ok, né, nós não vamos denunciar, porque veja bem, é o tio fulaninho, né, e aí todas as mães deixam as meninas longe do tio, né, mas o que acontece é o trabalho contrário, né, que você desacredita, como vocês falaram, né? Isto não aconteceu, mas também você fica desfilando para lá e para cá, você deve ter provocado, porque eu te conheço bem, né? E aí não há como não há suporte para essa criança, né? Você Sim. vai fazer o quê? E toda a culpa, né, ela exige uma reparação, já dizia Freud, né? Então, se essa pessoa não é punida e não é colocada no lugar dela, que é de abusador, que é de uma pessoa fora, né, à margem da sociedade, que é uma pessoa que não podemos ter confiança nela, como é que você repara esse erro? Sim. Não que vai reparar o dano psicológico, isso ela vai carregar para o resto da vida, mas ela pode ressignificar aquele momento, olhar sobre um outro ponto de vista, né, e dizer, tá, passou isso, eu passei por isto, né, o que eu posso aprender com isto, levando isso para a minha filha no futuro, até mesmo em volta de mim, porque normalmente esse abusador
abusou só de uma dentro daquela família. Foram de várias, e a partir do momento que uma delata, as outras também vão ter voz para delatar. Agora, a partir do momento que aquela é sufocada, cadê a voz das outras? Sim, Né? quando uma fala, É, dá força para as outras. dá né? força para as outras, né? E aí o caso vai ficando pior. E aquele abusador fica, né, se aproveitando do silêncio das vítimas, né? Sim. Então, mesmo em família, né, eu já tive casos mesmo, eu já atendi muita criança, né, de vítima de abuso sexual. E eu já tive casos da mãe, né, o primeiro relato ser com a mãe. E eu já tive os dois lados. Eu já tive a mãe que diz que aquilo não aconteceu, que imagina, fulano era tão bom, que como isso podia, normalmente um padrasto, né? Uhum. E eu já tive mães que acolheram e que imediatamente colocaram aquela pessoa para fora, já fizeram BO, já foram até o fim em defesa dessa criança, né? Você falando sobre a criança falar e ter que a criança viver, ressignificar. Eu vejo assim, quando isso acontece e a criança não tem ali um acolhimento, uma proteção, nós estamos então protegendo quem abusa e Sim. punindo quem foi abusado, Sim. né? A vítima. Então a criança, o adolescente, né? A vítima, ela se torna o culpado da história e o abusador, ele fica ali sem punição e ele e proteção, né? Então eu fico imaginando você atendendo crianças te relatando e de repente uma mãe duvidando daquele relato, automaticamente ela está protegendo quem abusou aquela criança. Sim. Isso dói no meu coração. Sim. Sim, eu tive uma mãe e que ela chegou, né, dizendo isso, que minha filha e tal, mas eu não sei, eu não tenho certeza e tal, né, e realmente foi constatado, né. No consultório a gente tem técnicas para isso, né, por menor que Sim. seja a criança, de um jeito ou de outro a criança vai contar, né, na Sim. brincadeira, encenando, até porque aquilo foi traumático para ela, Uhum. né, então ela vai acabar relatando, né, Uhum. e aí essa mãe, quando foi dito, né, que ela, não, olha, realmente, né, aconteceu e tal, ela falou, tá, mas o que eu faço? Ele sustenta a casa, Tem muitas histórias assim, muita situação assim. né, e o que eu faço? E daí? O que a gente responde, né, nessas horas? Porque o certo seria, né, busca ajuda, tenha forças, aí a gente também tem que empoderar essa mulher e, infelizmente, o que eu observo muito em consultório é que essa mulher também passou pela mesma situação na família dela. É comum, né? Então, se eu passei, se eu superei, se eu tô aqui, Eu sobrevivi. Apesar de tudo, eu sobrevivi. Aí vira um ciclo, né? Aí você tem que fazer todo um trabalho com essa mãe, né, de mostrar para ela o quanto aquilo não foi legal que aconteceu com ela, né, e que não deveria ter ficado como ficou, mas que lá atrás ninguém fez nada, mas que hoje ela pode fazer alguma coisa e não deixa de ser também simbolicamente uma forma dela reparar, né, dentro dela o que aconteceu, Sim. fazendo justiça pela filha, né? Existem órgãos que ajudam, a gente tem a lei, tem milhões de situações que a gente pode recorrer, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não pode ficar calado. Eu acho que dar esse empoderamento para essa mãe, acho que é o principal, né? Olha, você tem capacidade de sair dessa situação, qual é o seu dom, o seu talento, é fazer um pão, uma limpeza, o que você pode fazer nesse momento, né? E que ajudas podemos buscar? Prefeitura, assistência social, vamos atrás. Mas você pode, eu acho que o empoderamento dessa mulher, mostrar para ela que existem saídas e alternativas é muito importante, né? Porque às vezes no meio dessa dor, desse tudo, acho que ela não sabe para onde eu vou, o que eu faço. Sim.
Essa situação foi muito linda, né? Já faz muitos anos isso, mais de 10 anos. Foi muito linda porque quando realmente foi constatado e tal, e a filha não estava nessa sessão, né? Uhum. Era uma sessão de devolutiva, né? Mas já tinha sido comprovado, né? Mas a mãe queria ter a certeza mesmo. E aí, depois ela chamou, né, para uma sessão a menina e foi lindo, né? Porque ela se retratou para a filha, né? Ela disse, olha, né, você me perdoou e ela relatou, né? Ela falou assim, infelizmente eu passei por algo muito parecido com o que você passou e tal, não quero dar nomes a essa altura, Uhum. mas era uma pessoa que, inclusive, na família, a própria menina, ela não entendia por que ela nunca ficava na casa do fulano, e ela gostava tanto da priminha, né? E aí a mãe não contou, é claro, mas a mãe tinha me contado, Uhum. né? Que tinha sido aquela pessoa. Então você evita, ninguém chega perto, né? Mas nada foi feito, né? E essa história se repete em milhares de famílias, né? Em milhares de casas. É algo que a gente precisa estar o tempo todo buscando estratégias de como trabalhar com isso, né? Porque sempre vai ter uma história nova, sempre vai ter uma situação nova. Claro, coisas que normalmente já acontecem, mas sempre vai ter uma história diferente para poder saber lidar, o que fazer, como agir, né? E eu acho que deve ser para você, como psicóloga, um grande desafio, né? De ter que ter a resposta para aquela pessoa, tipo assim, o que eu faço? Às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente vai buscar juntos, né? Sim, Juntas as respostas, né? Nem sempre a gente tem. E tem sim, né? Tem casos que sensibilizam muito, né? Principalmente quando são crianças muito pequenas, né? Então, crianças de 2, 3 anos de idade, né? E aí isso choca muito, né? sim. Porque você fica se perguntando, né? Que ser humano é esse, né? Tá ali tá na classe ser humano ou já eu não sei como eu classifico, né? Então é muito complicado, né? Sim. A gente pode então dizer que esse primeiro relato, ele é o fundamental, né? Porque vai depender muito da nossa postura de ouvir ali, acolher, escutar, se essa criança também vai continuar falando, relatando ou não. E tem uma outra coisa importante, né? Foi bom você ter voltado nesse assunto, porque se essa criança repete muito essa história, ela acaba invalidando o depoimento que ela vai dar lá no fórum. Tá? Por quê? É como quando você acaba de acordar, você lembra de um sonho. E aí você conta. Nós sonhamos em pedacinhos. Uhum. Nós, depois que ligamos, tá? Sim. Então aí você conta, porque eu sonhei que nós estávamos andando na rua, aí cortou, e aí a gente foi para o supermercado. Aí passou um tempo, alguém vem do lado e fala, nossa, eu escutei que você estava sonhando. Você vai acrescentando detalhes, tá? Mas é da minha imaginação. Não é porque eu realmente sonhei com aquilo. E isso, infelizmente, às vezes acontece nesses relatos, porque a criança, ela falou tanto. E, infelizmente, às vezes você coloca algumas perguntas, né? Sugestivas, né? Porque é escuta, Não não é perguntas. pergunta. E não vou falar, mas com que roupa que você estava? Mas em que cômodo você... Posso até... Lá no depoimento vai ser perguntado. Eu não preciso saber desses detalhes, né? Então, tem coisas que às vezes você, de tanto perguntar, às vezes a criança ela não sabe te dizer. Porque aquilo às vezes foi tão chocante para ela, às vezes foi doloroso, que ela não prestou atenção naquilo. Só que uma pergunta, outra pergunta, ela vai responder. E aí ela coloca um elemento ali que não existia na realidade. E isso, muitas vezes, quando vai para fórum, quando é ouvido por um especialista, né, uma psicóloga forense, por exemplo, que já sabe, já conhece, trabalha com isso há muitos anos, tem N ferramentas para saber, ela pode, às vezes, duvidar por causa de um elemento que foi colocado, que a criança ficou na dúvida, né? Por quê? Porque ela relatou muitas vezes. Então, o maior problema de você, além da vítima, é de você invalidar o depoimento dessa criança lá no fórum.
E aí você acaba, né, essa pessoa acaba não sendo julgada devidamente por uma dúvida. Sim. Nesse caso, quando a criança relata algo para alguém, para um adulto, enfim, seja ele quem for, o ideal seria essa pessoa usar poucas palavras com essa criança e já ir tomando nota da palavra que a criança está, da frase que a criança está construindo ali. Ele passou a mão em tal lugar e ele escreveu exatamente como a criança falou, sem colocar mais, sem a menos. Depois, né? Porque naquele momento é um acolhimento mesmo, sim. né? De acolher e falar o mínimo possível. Deixa a criança falar. Até para saber, né, o que vai colocar no papel depois. Né? Mas tem algumas coisas que nesse primeiro momento é importante de saber, até porque essa criança, se, por exemplo, ela foi vítima de um abuso sexual, tá? Então, você vai levar ela para um hospital, para uma Santa Casa. O que vão perguntar lá? Até para te darem o coquetel, né? Houve penetração? Não houve. Foi vaginal? Foi anal? Então, tem coisas que você tem que saber, até para você orientar. Porque, dependendo se houve uma coisa ou não houve, é um tipo de medicação que ela vai tomar lá, tá? Então, algumas coisas, e você deixa a criança falar, tá? E ela começa a falar, não, porque ele veio assim. Tá, me conta. Ela já tá contando para você. Sim. Como foi? Né? E ela, porque ele me pegou assim, porque ele fez assim, né? Nossa, o que você pode falar? Nossa, imagina o quanto foi doloroso. Nossa, imagina o quanto você tá assustada. Porque isso não interfere. Você foi corajosa. Tá? Né? Você está incentivando, você está validando. Né? Que bom que você me contou. Sim. Você está incentivando. Mas você não fique perguntando muito. Se faltar alguma coisa, aí é diferente. Porque você vai precisar falar isso lá no hospital. Né? Para quando ela for socorrida. E acabou. Né? Então, sim, né? Talvez. Mas muitos detalhes, isso não é importante naquele momento. Né? Porque ela vai relatar isso de novo. Ou lá na escuta protetiva. E, às vezes, na escuta protetiva e no depoimento. Às vezes, as duas vezes, ela ainda vai precisar repetir esse relato por profissionais que vão acolher. Sim. Então, o mínimo que você interferir e o máximo de informação que você precisa saber para esses primeiros socorros. Tá? Fora isso, é acolher mesmo, dizer, né? Eu vou dar um banho nessa criança. E se não, você vai levar para o hospital. Ela vai fazer corpo de delito. Eu não vou dar banho nessa criança. Né? Vamos trocar sua roupinha. Já aconteceu isso numa escola. Né? Não, então vamos trocar sua roupinha, porque tinha acontecido de manhã, antes dela ir para a escola. Né? Não, vamos trocar sua roupinha. Não tem que trocar roupinha. Sim, ali pode ter material genético que vai ajudar na identificação, que vai ajudar. Até trocar uma roupinha, tudo bem, né? Eu até entendo. Você troca, põe num saco e leva. Sim, mas eu não vou dar banho nessa criança. Sim, porque senão você tira vestígios, né? Você tira ali. Exatamente. Fluidos. Né? Ela vai para um corpo de delito, ela vai ser examinada por um profissional e lá também vão perguntar o que aconteceu. Infelizmente, eu já levei várias crianças do SAICA para lá e vão perguntar. Acaba que o professor ou a pessoa que adquire esses relatos, ela tem que acompanhar por um bom tempo, por um período ali essa criança, né? Porque até mesmo para não ter a revitimização da criança, para não ficarem perguntando para ela, para a pessoa estar ali, foi assim que aconteceu, né? São essas informações que eu obtive, né, com relação. Então, a pessoa tem que estar disposta, né, também a estar ele acompanhando pelo menos por um período para poder trazer. E aí a gente volta ao começo da conversa. O que seria ideal? Que todos esses profissionais soubessem qual é a forma de lidar com esse tipo de assunto. Sim. Porque, de repente, o profissional da saúde, se ele quer todos esses detalhes, ele não vai perguntar para a criança, ele vai chamar o adulto que está com a criança e vai pedir todos os detalhes discretamente para este adulto que está acompanhando e não para a criança. Então, por isso que também esse podcast é muito importante para você, profissional da saúde. Você não deve abordar a criança, e sim o adulto que está acompanhando. Ele vai te dar os detalhes necessários. Sim. Né? Você já ali não está revitimizando essa criança. Acho que no
caso da saúde, por exemplo, o que ele precisa ali naquele momento é acolher ela fisicamente, né? Sim. Onde dói, para poder tratar, cuidar, mas não ficar buscando detalhes com ela quando ela já falou com alguém. Sim. Né? Seria isso, né? Sim. Tem as perguntas investigativas, né, que também as pessoas ficam fazendo, essas perguntas também acabam trazendo essa revitimização também, né, Andréia? Muito. Que mais, gente? Nossa, a gente já falou quase tudo. Já? Acho que assim, aqui. a gente acha que é muito importante isso que você falou, do que fazer, né? Então, sim. escutar, acolher, né? Validar essa criança, não... Mas eu acho que tem coisas que são muito importantes, né? O que não fazer durante um relato? O que é importante não fazer? Ou não falar também para uma criança. Primeiro é desacreditá-la, né? Você tem certeza? É uma faca no coração, acho, da criança. Ela passou por aquilo. Aí você pergunta, você tem certeza? Né? Não. É simplesmente acolhê-la, né? Sim. O que não fazer? Desacreditá-la, né? Tentar convencer que aquilo não existiu. Não, acho que você confundiu. Foi carinho. Nós sabemos quando é carinho. E nós sabemos quando tem intenção. E a criança não tem, né? A gente tem que entender um outro ponto. O abuso sexual infantil, ele a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? A criança, até um certo ponto, até uma certa idade, ela não sabe o que está acontecendo com ela. O que caracteriza o abuso sexual? A diferença de idade, tá? Então, é muito pequeno, pode ser uma criança de 4 anos e um adolescente de 14, já é um abuso, porque o de 14 sabe o que está fazendo. O pequeno não sabe, tá? E eu vou falar no masculino porque existe muito abuso sexual de meninos, que pouco é falado, tá? Porque é o mais escondido ainda. Os meninos têm mais dificuldades de relatar. Tem, porque entra o viés da homossexualidade, né? Então, e até desse estigma que ele vai carregar, né? Sim. Então, nessa idade muito pequeno, né, a criança muito pequena, são zonas erógenas, são zonas prazerosas. Sim. Então, vem carregado de muita culpa, por quê? Quando esta criança percebe que aquilo que ela está fazendo, com o tio, com o padrasto, né, às vezes um irmão mais velho, que aquilo não é uma brincadeira e que aquilo é errado, vem com culpa, tá? Por quê? Porque às vezes não é um estupro, às vezes é um toque. E às vezes é prazeroso para a criança. Sim. Meninos e meninas, tá? Então, quando essa criança percebe que aquilo que ela está fazendo, aquela brincadeira, que não é uma brincadeira com aquele adulto, aquele adolescente, não é uma coisa certa, vem a culpa, né? Então, ela fica, poxa, mas eu estava gostando, né? E aí é quando entra, que eu infelizmente já escutei, né, dizendo, mas ela estava gostando. O que você responde para uma pessoa dessa, né? Escuta, você sabe o que você está fazendo, ela não sabe. Para ela é como fazer uma cosquinha. Para ela é como um abraço apertado, gostosinho, quentinho. E são áreas do corpo que só responderam porque foram estimuladas e que não eram para ter sido estimuladas naquele momento, naquela idade. Por aquela pessoa. Por aquela pessoa. Então, são áreas de prazer. Sim. Só que foram tocadas indevidamente, na hora errada, no momento errado, mas o corpo responde. Sim. Né? Por isso que vem a culpa, né? Exato. Porque você sente o prazer de algo que você não quer. Sim. De algo que você não gostaria que estivesse acontecendo, mas você sente. Sim. Né? Eu assisti um filme que ele se chama Infância Roubada, se eu não me engano. E ele fala sobre o sequestro. E aí a criança, ela é sequestrada e aí o policial se envolve nesse sequestro, ele passa a vida dele profissional procurando essa criança. E quando ele encontra ela a primeira vez, ela foi sequestrada com 4,
quando ele encontra ela com 10 anos, 10 para 11 anos, ela está totalmente configurada a entregar prazer para o outro. Ela já entende, que ela é um objeto de prazer para qualquer pessoa que se aproxima dela, principalmente os homens, né? Então, quando ele se aproxima dela, ela só quer se entregar para ele, porque ela teve a mente dela configurada para aquilo. E o corpinho dela, ela entende que só serve para aquilo, ela não tem outra direção, né? E contanto que ela não lembra nem mais quem ela não lembra mais da fase até os 4. A mente dela foi tão transformada que ela apagou da memória dela quem ela era, né? E tudo isso envolve, por mais que de repente lá no consciente dela, eu acredito que ela não goste, ela sente prazer em fazer tudo aquilo, porque naquele momento é quem ela é. E aí ela cresce, aí ela foge dele, aí ele continua procurando, aí ele encontra depois ela já com uns 14, 15 anos, aí ela já tá fazendo programas e tudo, e ela continua entendendo que ela é um objeto sexual. E ele tenta mostrar para ela que não, e quer levá-la de volta para a mãe dela, porque a mãe dela nunca deixa de procurar ela, enfim. E aí você percebe, e esse policial, ele passa o tempo todo, enquanto ele está procurando ela, ele passa o tempo todo vendo outros casos. Então, ele resolve um caso aqui, outro ali, aí ele vai vendo outras crianças e tal, e no meio do caminho ele se pega sentindo algo por criança. E ele fica assim, não, peraí, o que está acontecendo? Não é isso. Aí ele passa para um psiquiatra, o psiquiatra falou assim, ó, você está se atraindo por criança. Ele, como assim? Não, isso não pode acontecer, eu sou policial, eu quero proteger, eu quero, né? E aí ele fala, então é algo que você vai ter que lutar. Então ele já estava entrando para um mundo no qual ele nem queria fazer parte. Enfim, ao decorrer do filme, ele acaba se entregando a um momento de tocar numa criança. Isso acabou com ele, né? E o filme, assim, ele é bem pesado e ele mostra uma realidade onde as crianças são sequestradas e elas são levadas a um lugar onde elas são totalmente usadas como objeto para muitas pessoas, né? Então, ele consegue encontrar esse lugar e, nesse lugar, ele é exposto a uma situação no qual faz ele se sentir ainda mais culpado, né? Eu não vou mencionar aqui porque é meio pesado, mas esse homem acabou que no final ele consegue resgatar ela, consegue resgatar as crianças, mata todo mundo, só que no final ele se mata porque ele não consegue mais viver com a culpa de estar desejando aquilo que ele gostaria de proteger. E aí eu fico pensando, ele já é um adulto, né? Eu fico pensando numa criança que não entende nada do que está acontecendo. E, de repente, aquilo que está sendo ruim também está sendo bom. Aí é muita confusão. E aí a criança que ela é abusada, ela cresce com tantos estímulos, né? Com tantas coisas, e aí ela não sabe para onde ela ir. E, de repente, ela já está na pornografia. Daqui a pouco a pornografia já não faz mais sentido, ela quer uma coisa a mais. E aí quando ela vai ver, a vida dela tá toda bagunçada, porque alguém violou ela quando ela era criança, né? Então o abuso, ele reconfigura algo que a configuração era limpa, era pura, sabe? A infância é uma coisa tão linda, né? E a gente sempre fala, o abuso ele só sequestra isso da criança, né? E até que essa criança consiga ressignificar, que nem você falou, comentou, até que ela de repente encontre pessoas que ajudem, se encontrar, se conseguir ressignificar. Imagine o processo, né? Até por tudo que ela pode passar, até um dia conseguir fazer uma terapia, algo que possa ajudar ela a identificar que ela não teve culpa, né? Que não foi ela. Foi aquela pessoa que violou. É tão complexo isso, né, Andréia? É muito, né? E essa criança, ela vai carregar para a vida adulta, né? Ela, Totalmente.
maioria das vezes ela vai ter problemas sexuais com o seu parceiro, se ela tiver esse parceiro. Porque na maioria das vezes o sexo, né, o homem, no caso das meninas, por exemplo, ele se torna extremamente agressivo, você não quer estar em contato, eu desconfio daquela pessoa, porque eu confiei antes e não tive, né, não fui tratada da forma como eu gostaria de ter sido tratada. Você falou uma coisa interessante desse filme, né, e eu me lembrei de um estudo que eu li muitos anos atrás, né, numa das pós que eu fiz, que dizia o seguinte, né, que 20% das pessoas são pedófilas. Porém, desses 20%, somente 3% são atuantes. Então, era o caso do policial. Ele ter a atração, mas nós temos superego, nós temos moral, nós temos né, algo, até as leis fora, que nos impedem de atuarmos. Tá? Então, até aí, ok. Mas existe os 3%. E quando eu tinha meus filhos pequenos, né, e eu ia para a praia, e eu olhava assim e pensava, aqui deve ter umas 300 pessoas. Foi mais ou menos nessa época que eu fiz a pós. E eu falei, bom, 320% são 60 pessoas dessa praia que são pedófilas, que estão olhando para os meus filhos de uma forma diferente. Mas dessas 60, ok, somente 3% de 60, aí eu começava a fazer a conta, eu falava, bom, ok, já caiu bastante, né? Então, mas 20% é um número muito assustador, né? Então, o que segura? É a nossa moral, é como nós fomos criados, educados, né? As nossas leis também, o que acaba impedindo muito, né? Que a gente não cometa, né? No trânsito mesmo, é uma coisa básica, né? Você fala, não posso fazer esse retorno, deixa eu ver, não tem ninguém, eu vou fazer, né? Pequenas transgressões, né? Que a gente comete. Então, ou não comete, né? Se as leis realmente forem mais rígidas, né? Então, o controle externo também funciona muito. O controle interno, né? O quanto a minha moral, como eu fui educado, né? O meu certo e errado, né? E as leis externas, que impedem que não se de 3%, isso não vire 20%. Sim. Dá uma inibida, né? E você falando sobre isso, eu já fico pensando assim, a prevenção, a proteção, o conhecimento sobre esse assunto, sobre tudo isso, não é somente para proteger as crianças de serem abusadas, mas de se tornarem abusadores. Sim. Também, porque se não tiver o princípio, o valor, a lei, as regras, né, o direcionamento, se não tiver ali todo uma estratégia da família de mostrar o caminho certo, de mostrar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, a gente acaba deixando as crianças e os adolescentes mais expostos ainda a tomarem um rumo de se tornarem aquilo que a gente não gostaria que se tornasse. Eu tenho 2 filhos. Eu tanto faço... ensino coisas para eles não passarem por situações de abuso, mas também para eles não se tornarem abusadores. Né? Eu tenho meu filho de 20 anos, eu sempre converso, né, muito, bato nessa tecla com ele, né? Porque é muito fácil você se tornar um. Né? É muito fácil porque hoje em dia a gente vê que as redes sociais, a mídia e tudo está envolto no sexo, né? Tá tudo muito pornográfico, erótico, tá tudo... Então, tudo que você vê, se você vê uma novela, se você vê um filme, às vezes a classificação de um filme é de 12, 14 anos e tá... Eu falo, meu Deus, isso daí é 14 anos, gente. Nem eu que tenho... Não vou falar a minha idade, né? Não precisa, né? Nem tenho que ter essa idade, eu acho que deveria ser para mim, quanto mais para um 12, 14 anos, enfim. Então, tá tudo tão assim, isso tudo mexe com eles, né? Então, se não tiver a orientação dos pais, um direcionamento da escola que pode orientar, os pais, né? A igreja, né? As instituições, né? A sociedade mesmo,
se não trouxer essa orientação, eles estão ali também vulneráveis a se tornar. Né? Porque são estimulados o tempo todo, né, Andréia? Sim, com certeza. Eu acho que tudo parte da educação, né? Tanto a educação de casa, como a educação da escola, né? Mas a de casa principalmente, né, Jaqueline, como você estava falando, né? Nós, enquanto os pais, nós não podemos ter limites para conversar com os nossos filhos. Mas primeiro, para isso, eu preciso ter bem resolvido a minha sexualidade. Como é que eu vou conversar de sexo com meu filho se eu não tenho a minha sexualidade bem resolvida e se eu trato isso como algo errado, impuro e todos os adjetivos, né, que a gente escuta muito por aí, né? Então, primeiro é você ter essa abertura com o filho, né, dele poder falar. Existe, né, como você falou, da infância, né, mesmo abusada, né, existe uma evolução natural da sexualidade das crianças, meninos e meninas. Sim. É normal uma criança já começar a se tocar entre 6, 7 anos. Como a gente estava falando, são zonas, é prazeroso, é gostoso, e a criança não tem maldade, ela com ela mesma, tá? Aí se eu olho para aquele e digo, você é feio, tira a mão daí. Como a gente escutava, né? Vai crescer pelo na mão, né? Aqueles absurdos, né? Ou é sujo. Né? É sujo, né? Então, a gente já vai dizendo, sobre isso eu não posso conversar com a minha mãe. Né? Pronto, já faz um bloqueio ali, né? Já bloqueou. Já cria um tabu, né? É normal? Tá dentro de uma normalidade, tá? Dentro de uma normalidade, eu sento, converso, oriento. Vou proibir meu filho, minha filha? Não adianta proibir. Vai se tornar um assunto mais tabu ainda, né? E que ele vai procurar onde? Na internet. Hoje em dia as crianças pequenininhas já vão para a internet e vão aprender da pior forma possível. Com filmes pornográficos, que não tem nada de real, nada. Totalmente deturpado. Completamente deturpado, tá? Então, a gente vai orientar, mas para isso, eu tenho que ter a minha sexualidade bem resolvida. Mas aí eu te pergunto, você que é uma psicóloga, quantos % das pessoas você acha que tem a sexualidade bem resolvida? Olha, ou só assim, não bem, mas só resolvida. Poucas, né? Poucas. As que normalmente vão para terapia, né? Por quê? Que se propõe a isso, né? Que se propõe a isso, né? Porque na terapia você não tem barreiras para conversar, você pode conversar o que você quiser, né? Você pode me contar o que você quiser, desde que esteja dentro, né, de uma, vamos dizer até, não é contra a lei, tá? Não está nem dentro de normas morais, tá? Sim. Mas não é contra a lei, eu vou te acolher e vou te tratar como, ok, vamos falar sobre esse assunto, né? Sem barreiras, não importa o que eu acho lá no meu íntimo. Eu posso lá no meu íntimo estar horrorizada, né? É difícil, né? Eu já peguei alguns assuntos, mas assim, muito difícil. Mas a gente pode conversar. Então, se você não foi, né, bem educado, bem trabalhado, né, bem analisado, né, a respeito desse assunto, como é que você vai ensinar para o seu filho? Você só vai reproduzir um modelo que você teve. Sim. Infelizmente, né, nós fomos criados por quem? Por umas mães que não se falava no assunto. Nós tentamos falar um pouco sobre esse assunto, mas também com algumas restrições, né? Eu acho, algumas mães até perdem um pouco a mão, falam de tudo, como se fossem melhor amiga. Daí tá errado também, Sim. né? Porque nós temos que ter uma certa reserva com alguns assuntos, esperar a criança perguntar, e mesmo dentro do que ela pergunta, responder o que ela me perguntou, né? E sem a gente partir para o lado do vulgado, esse assunto é super normal, pra gente. Não, porque essa criança vai reproduzir esse discurso lá fora, lá na casa do amiguinho, e tá aí. Aí você pega uma família super fechada, e aí o seu filho tá lá, falando de sexo na sala de jantar, né? Nunca mais vai ser convidado para aquela casa, né? Eu já tive pacientes, infelizmente, que aconteceram isso. Então,
a gente tem que tratar de uma certa normalidade. Eu acredito que os nossos filhos vão tratar desse assunto com mais naturalidade do que nós tratamos. Sim. Mas nós já fomos melhor que os nossos pais. Sim. Né? E os nossos pais já foram melhores que os nossos avós. E assim por diante. Sim. A gente vem tentando melhorar. Né? A escola, ela acaba sendo esse ponto neutro. Né? Porque está sendo falado por uma professora, né? Um assunto básico, um assunto que eu posso conversar com ela, ela não vai me julgar, porque ela não é minha mãe, ela não é meu pai, não está todo dia comigo, né? Está todo dia na escola, mas não o dia inteiro, né? Eu não tenho, ai meu Deus, você já fez isso, filho? Ai não, isso é feio, não vamos falar sobre isso, não, só daqui uns 2 anos a gente vai falar sobre isso. Mas o assunto aconteceu ali, né? Então por isso a gente volta de novo na história, né? Você orientar a área da educação, todos os profissionais, né, dentro do que é possível, né, não tem como você fazer oficinas de sexualidade com uma pessoa que é extremamente fechadinha, quadradinha, ou com uma pessoa que é completamente liberal, né, vamos lá pro sexo, poliamor, né? Eu falando sobre liberal, quando você falou sobre a escola, sobre o tabu, enfim, o que acontece também que às vezes alguém que vai dar uma aula de sexualidade, ela foge do que é realmente falar sobre a sexualidade, aí vai pro lado erótico, aí quer ensinar como é que faz, e não é isso, né? A educação sexual é algo, ela precisa ser saudável, é falar sobre o corpo, sobre consentimento, sobre limite corporal, sobre o que é certo como toque, o que é errado. É isso, não é falar... não é dar uma aula de como que o adolescente ou jovem, né, que a gente já viu, infelizmente, né, nas redes sociais, já vimos professores dando aula assim, até fazendo barulhos e falando como que o adolescente tinha que, o som que ele tinha que reproduzir na hora. Isso não é educação sexual. Então, acaba que choca. E aí, acho que acaba criando essa dificuldade dos pais aceitarem, né, a educação sexual. A gente já ofereceu palestras, a gente oferece palestras e já teve pessoa que se recusou, né, porque não queria que a gente falasse sobre as partes íntimas. Só que as partes íntimas, ela faz parte, ela é a parte integral do corpo, não tem como não falar sobre ela. E é importante, porque se a criança não sabe o que é uma parte íntima, ela dificilmente vai entender que aquela parte ela precisa ser protegida, resguardada, né, e cuidada, enfim. Mas eu acho que essa direção onde algumas pessoas fazem a educação sexual ir para esse lado assim mais erótico, enfim, acaba tirando a validade da educação sexual assertiva, né, adequada e essencial. E você concorda que isso diz muito mais respeito a como ela aprendeu sobre sexualidade, como ela encara a própria sexualidade, do que como realmente é a sexualidade. Exatamente. Que é uma coisa absolutamente normal, natural, necessária. Sim. Né? Já tem pesquisas. Sim, já existem pesquisas dizendo do bem-estar, o quanto isso causa, o quanto é bom, alivia a ansiedade, baixa níveis de cortisol e todo o benefício do sexo. Sim. Mas de qual sexo? O sexo que você faz com seu parceiro. Com consentimento. Né? Com consentimento. Dentro do que é consentido entre os dois também. Porque os limites também é o casal que vão definir. E o que é para um não é para o outro, né? Então, a gente tem que aprender sobre isso, né? E esses dias eu escutava uma coisa muito interessante, mas foi assim, eu falei, nunca tinha pensado sobre isso, né? Estava escutando um vídeo no YouTube, uma psicóloga também que fala muito sobre sexualidade e tal, e ela dizia assim, nós ensinamos para os nossos filhos sobre consentimento a partir do momento, desde que eles são pequenos, né? Então, a partir do momento que eu digo, olha, ok, então vamos brincar um pouquinho disto e depois você brinca daquilo comigo, tá? Porque eu brinquei aqui com você, então você tem que brincar comigo ali. Gente, é natural fazer isso com a criança, a gente faz isso. Sim. Né? Com os nossos filhos nós fizemos. Só que isso na vida adulta ok, então eu fiz isso daqui para você, sexualmente falando, então você vai fazer isso daqui para mim. Recíproco.
Vamos ser recíprocos. Eu te dou, você me dá. Meio a meio. Percebe? Uhum. Né? Então, assim, não. Por que a gente submete o filho? Se ele não quer brincar daquilo, por que eu fico insistindo? Sim. Ai, brinca só um pouquinho com ele, depois ele vai brincar com você daquilo ali. O que você tá o que tá nas entrelinhas? Que mesmo que eu não goste, para satisfazer o outro, eu tenho que me submeter. Eu tenho que me submeter. É consentimento. Sim. Consentimento. Né? Sim, como isso é forte? Sim. Eu achei Uau. muito interessante. É bem interessante muito mesmo. Bem interessante. Agora, sobre o relato. Então, acho que as pessoas também, o caminho da denúncia. Então, a gente falou muito, né, na escola, o professor vai, ouve o relato, fala para o diretor chama o conselho. Mas e se esse professor tem medo? Principalmente porque é uma família conhecida, é uma família de poder, ou aquele diretor, você fala, esse daí não vai levar para frente. O que ela deve fazer? Acontece mais do que vocês imaginam. Muito mais. Eu temi essa resposta, hein? Muito mais do que vocês imaginam. Né? Aquele professor não querer encarar aquela direção. Falar, ai, não, isso é coisa que eles precisam resolver lá na casa, entre eles. É porque né? tem um medo, às vezes, da família também, né? Tem, às vezes né? eles ficam ali, e se essa família vir? Às vezes o pessoal que é mais esquentado. Sim. Né? Diz que sim. Diz que sim. Era isso que a gente queria ouvir. Diz que sim. E assim, lembrando que o Diz que sim, você pode fazer a denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Você só precisa fornecer os dados necessários, né? O nome da criança, nome da escola, relatar tudo. Mas o seu nome é o que menos você precisa relatar nesse momento. Sim. Nem é perguntado. Sim. Né? Eu já fiz uma denúncia Diz que sim e não é perguntado. Sim. Nenhum momento é perguntado. Eu até fiquei com muito receio na época, já faz uns anos isso. Acho que foi logo que apareceu o Diz que sim. E eu fui para um orelhão mesmo, né? Eu falei, não vou ligar nem do meu celular, né? Para ser realmente rastreada. não quero. Fui para um orelhão, olhei se não tinham câmeras, né? Eu falei, vai que, né? Sim. Diz que sim. Perfeito. Diz que sim. Eu acho que, assim, meu ponto de vista, não sei se você vai poder nos ajudar. Eu acho que a escola pública, ela até denuncia mais do que uma escola particular. Muito mais. Muito mais. Até porque tem a questão do poder aquisitivo, do econômico, né? Eu tive, né, quando eu trabalhei nessa cidade vizinha, e lá eu só atendia crianças, né? Só crianças. E eu cheguei a atender crianças daqui de Atibaia lá, né? De escolas particulares, na rede pública, porque eu estava na rede pública, por uma questão de vergonha, né? De levar o filho para cá e ir lá, nossa, mas a fulana me conhece, né? A atendente. Sim. Isso é muito sério, né? Porque acaba que a criança, ela acaba sendo ali, eu nem sei como falar, tipo, ela acaba tendo que ter uma exclusão, né, de várias coisas, porque se for exposto para qualquer pessoa por perto, que de repente poderia trazer um afeto para ela, um cuidado, isso pode atingir a família, que tem ali um status, né, algo que, né, e isso é complicado. E olha o quanto a gente distorce o assunto, né? Quem que é o culpado? Quem que deveria se envergonhar? Quem que deveria ser colocado um holofote nessa pessoa e dito, olha, milhões de dedos apontados para aquela pessoa e não para a criança. Exato. O quanto a gente distorce, né? O quanto a gente culpa uma criança. Por quê? Porque ela é só uma criança. A gente invalida. Parece que criança não é ser humano. Sim. Não é? Sim. Porque a gente invalida. Parece que não tem sentimentos, parece que não tem... Invalida o choro, invalida o que ela sente, invalida o que ela quer, a dor. As vontades. As vontades. E a gente vê isso muito. Muito mesmo. Isso é muito triste, porque isso vai ofuscando a infância, né? E pensar que todos nós fomos crianças. E nós precisamos entender que a infância, ela é a base, né? É a raiz onde vai sustentar a nossa vida inteira, né? Tá lá na infância.
Então, se a gente não cuidar deles aqui, é a nossa próxima geração, a próxima geração de gestores, né, de governantes, de médicos, e o que a gente está fazendo com essa infância? Né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha, é da Pri, é da Andréia, é do Dani, é sua, é de todos nós. As crianças, elas precisam de nós, né? Precisam de estrutura, as famílias precisam de ajuda. E é por isso que o projeto existe. Às vezes a gente está devagarzinho, mas a gente não vai parar. Porque a criança, né, ela se reconhece, a criança ela está construindo a autoestima dela. Sim. E ela se reconhece pelo olhar do outro. Ela não tem uma autoestima de ela olhar para o espelho e falar, nossa, como eu sou bonita. Não, ela fala, nossa, como eu sou bonita. Por quê? Porque a mãe todo dia fala, como você é linda, como você é meiga, olha seu cabelo que lindo, ai, meu cabelo é lindo. Por quê? Porque a minha mãe falou. Então, ela constrói a autoestima dela, a base da autoestima, através do olhar do outro. Se eu de pequena sou invalidada, o que eu vi, não vi, o que fizeram comigo, não fizeram, como que eu construo essa autoestima? Não existe, ela é dizimada, né? Sim. Não existe autoestima, né? Contanto que eu trabalho com transporte escolar e quando eu vejo que as crianças já estão assim, eu falo assim, não, pode erguer, levanta a cabeça, porque se abaixa a cabeça, a coroa cai, né? Você é príncipe, você é princesa, levanta, né? Um sorriso no rosto, né? Tem uns meninos que às vezes ficam andando assim. Eu falo assim, não, pode andar assim, porque se você for pra guerra, se você estiver assim, você é o primeiro que eles vão atacar. O fraquinho. Vão atacar. Se fosse o contrário, o que você faria? Se atacar o que tá assim, ou o que tá assim, todo empoderado? Ai, tia, claro que o que tá assim. Então, você vai ser o primeiro a morrer. Então, ó, levanta. Então, assim, isso traz pra eles, opa, peraí, eu sou poderoso, eu consigo, eu posso, né? E nós precisamos trazer isso para as crianças, né? E, infelizmente, muitas pessoas, as redes sociais têm trago uma cobrança da família, uma cobrança das crianças e adolescentes sobre isso, e a autoestima deles vai lá. Sim. Já tem a família, né? Que às vezes não sabe como trazer essa autoestima para a criança. E aí ainda tem a cobrança da sociedade. Tem que ser belo, ser bonito, tem que ser assim, tem que ter aquilo, tem que ser assado, tem que ter esses amigos, tem que ter, né? Aí é só ladeira abaixo. Sim. Só ladeira abaixo, e a infância vai, ó, indo pro fundo do ralo. Mas olha, como é bom conversar, né? Meu Deus do céu, a gente já falou tanta coisa. Eu tô até pensando já no próximo podcast, né? Qual o próximo assunto? Da André vir aqui foi ensinar os pais a falar sobre sexualidade, como começar, como abordar, né? Então, já tô até aqui maquinando o próximo tema. Ai, vai ser muito bom. Andréia, como você falou, né? Os pais profissionais responsáveis, né? Como eles devem se preparar. Eu sei que você, por exemplo, assim, o projeto EPA existe, a gente está aqui e quem quiser só mandar uma mensagem para a gente, que a gente está disposto a palestra, treinamento, curso, oficina, enfim. Mas como eu não sei como fazer. Eu acho que eu já sei. É isso. Ó, a gente paga seguro do carro para não usar. Mais ou menos isso, né? Pri. Então, eu, como pai, professor, como que eu me preparo para ouvir um relato? Eu não quero ouvir, mas eu preciso estar preparada. E se eu for ouvir? Então, era mais ou menos isso? Sim. Como despertar esse interesse em mim, sabe? Nos pais. Nos pais. Como falar para os pais? Eu professor, como despertar? O que você falaria para despertar o interesse deles entenderem de como se preparar para isso? Porque eles não querem que aconteça, mas tem que se preparar. Primeiro, eles têm que estar bem resolvidos com eles mesmos, né? Então, se aquela mãe já passou por algum tipo de abuso, ela tem que tratar isso. Sim. Porque o relato da criança vai aflorar, disparar milhões de gatilhos para que ela reviva novamente a situação que ela já passou, né? E vai ser do tipo, eu já passei, agora minha filha passando de novo por isso.
ela revive e aí ela se sente culpada também, porque ela não estava ali protegendo essa criança, tá? Então, primeiro ela tem que se tratar a própria sexualidade, né? Mesmo que ela não tenha sofrido nenhum tipo de abuso, né? Eu acho que a própria questão sobre sexo, ela já é abusiva a partir do momento que a gente não conversa sobre, é um assunto proibido, né? Tem os moldes, né? Dependendo da religião onde você tá, é só depois de casado. Como se os adolescentes fossem obedecer isso, né? Então, são regras. No sexo a gente tem regra, né? Por um acaso, né? Então, tem ou não tem? Então, isso é de pessoa para pessoa, tá? Sim. Então, primeiro resolver com ela mesma. E sim, eu não digo preparada, mas atenta, tá? Sim. Mudança de comportamento no filho, né? Menino ou menina, fica mais retraído, passa a não querer frequentar determinados lugares, passa a não querer se aproximar de determinados parentes. E isso é uma coisa que, infelizmente, nós adultos fazemos, né? Vai lá, pede bênção para fulano. Vai lá dar um beijinho no ciclano. Abraça. Né? A gente acaba exagerando um pouco com a criança, né? Sim. Então, é estar atento, simplesmente. E se eu não dou conta, eu vou terceirizar, eu vou levar essa criança para um psicólogo. É melhor do que traumatizar. Né? Eu não dou conta de cuidar disso daqui. Então, vou traumatizar, tá? Os filhos já foram para psicólogo, né? Eu digo, lá em casa eu sou mãe, eu não sou psicóloga, né? Então, e tem coisas que a gente não dá conta mesmo. Lá eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas questões, né? E aí eles querem reclamar da mãe, vai reclamar para quem? Para mim? Não dá. Não dá. Então, terceiriza, né? Sim. Manda para um psicólogo. Mas o mais importante que eu acho é esteja atento para qualquer tipo de mudança no comportamento do seu filho. Né? Não só questões de abuso, que a gente está tratando aqui, como questão de bullying na escola, que, meu Deus, como demais, é forte, absurdo, né? E o quanto as escolas não estão preparadas para tratar desse Outra assunto. coisa que estão totalmente despreparadas. Né? Então, se eles não sabem tratar o bullying, eles vão saber tratar do abuso sexual dentro. Não vão conseguir. E o bullying, ele ainda é mais presente porque é entre os alunos, né? E começa ainda pequenininhos, de 4, 5 aninhos ali, é uma brincadeirinha e tal. Começa tudo como uma brincadeira, né? Só que aí ele vai evoluindo, e aí a gente já sabe, esses dias teve um menino aqui da cidade que bateu em outra criança, quebrou o nariz da outra criança de 12 anos, né? E depois eu vendo os comentários, que inclusive os comentários eu fiquei chocada com as reações das pessoas falando que aquele menino tinham que pegar, tinham que matar, tinham que fazer, ele sentia a mesma coisa, enfim. Uma pessoa relatou que aquela criança que violentou, não justificando, porque não é justificável uma violência, né? Mas ele sofria bullying na escola, então ele teve ali provavelmente um pico de estresse, não aguentou mais, foi o limite, foi lá e meteu bronca, né? Mas tá muito forte isso, e é bullying de tudo quanto é jeito. Se você é magro, se você é alto, se você usa óculos, se você tem um dente bonito, feio, sei lá, qualquer coisa, se você tem uma pinta, tudo é se motivo você vai de... bem nas provas. Sim, se você vai bem nas provas, já é tudo é motivo de... Assim, às vezes porque eu vejo que as crianças estão meio com descontrole emocional, né? A família está com dificuldade de trazer esse autogoverno, né? De fazer as crianças aprenderem a se controlar emocionalmente, a reconhecer os sentimentos, as emoções. Quando eu tô com raiva, quando eu tô alegre, tá? Se eu tô com raiva, eu tô raiva por quê? Deixa eu entender. Essa raiva é culpa do outro? Né? Tá bom, mesmo que seja culpa do outro, eu tenho que espanar para o outro. Então, tudo isso as crianças elas vão colocar para fora em algum lugar. E a escola é o primeiro lugar, né? E aí sofre os professores, sofre os outros alunos, aquele que é mais quietinho, sofre aquele que é valentão, porque normalmente o que é valentão ele também sofre, porque outra pessoa valentona. E é uma bola de neve, assim, é uma confusão. E eu vejo que está cada dia mais difícil lidar com isso.
mais difícil. Tem hora que eu só olho para as crianças e falo assim, eu não sei nem o que falar. O que eu falo? É difícil. O despreparo de todos, né, para lidar com infância e juventude, né? Eu acho que em muitos casos a família terceiriza para a escola joga de volta para a família, e aí daqui a pouco essa criança está na rua e você vai jogando, né? Vai terceirizando. Você vai terceirizando o problema. A gente não tem muito tempo mesmo, né? A maioria de nós trabalhamos, né? Foi-se o tempo que as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, fazendo bolinho. A gente não faz mais, a gente também trabalha. Então, quando a gente chega de noite, a gente também está cansado, né? Eu acho que é muito mais embaixo o problema, né? É muito mais lá atrás. Então, antes de qualquer coisa, é se preparar para receber essa criança, né? Então, seja uma gravidez escolhida, né? Que momento de vida que eu vou poder me dedicar? Por que eu estou tendo? Primeiro, por que eu estou tendo um filho? Eu estou tendo porque eu quero, ou estou tendo por uma pressão social, porque o normal é namora, noiva, casa, tem filhos. E não pode ter um só, tem que ter 2. Né? Porque você mal teve um, já estão perguntando para você qual é que vem o segundo, né? Então, por que eu quero ter filhos? Eu quero ter como eu tenho um celular, como eu tenho um carro do ano, ou eu quero ter para eu poder passar essa experiência porque eu acredito que eu tenho coisas muito legais e a minha família tem uma coisa muito legal que eu quero que vá para frente, eu quero que tenham filhos, eu quero ter netos, né? Que eu vou poder compartilhar. Então, por que eu quero ter filhos? Tem toda uma geração agora que não quer ter filhos e tá ok. E tá tudo bem. Sim. Né? Então, a gente tem que encarar isso também. Eles optaram por não ter filhos. Ah, mas o que vai ser da sua velhice? Quem vai cuidar de você? Hoje em dia existem, né, os centros especializados nisso. Sim. E às vezes estão muito melhores cuidados do que se estivessem na família. Né? É uma outra geração, é um outro mundo, uma outra configuração de mundo que a gente vive hoje. Então, não ter filhos, tá ok. Se você optar por não ter filhos, então vamos perguntar primeiro, por que eu quero ter? Tenho estrutura para isso? Quem vai cuidar dessa criança? No horário que eu estou trabalhando? Porque hoje em dia todos precisamos trabalhar, né? Foi-se o tempo que só o homem trabalhava em casa. Então, vou ter tempo? Ou eu posso contar com a minha mãe? Né? Acho que dificilmente as pessoas fazem essas perguntas. Eu contei muito, né? Meus pais me ajudaram muito, né? Com os meus 2 filhos, me ajudaram muito. Eu tenho um casal, né? Me ajudaram muito, porque eu também continuei no consultório. Claro que a gente reduz, a gente usa o tempo, né? Enquanto eles vão para a escola, eu vou trabalhar, né? Sim. Eu pude fazer isto, né? Porque eu tinha suporte econômico para isso e eu tinha suporte familiar para os dias que adoeceu, não vai para a escola, e aí? Está com catapora 5 dias em casa, né? Então, eu tinha o suporte dos meus pais, né, que ficaram ali. Então, você tem um suporte? Quem é a sua rede de apoio? Sim. Tá? Às vezes não é a família, às vezes você tem amigos, né? Então, quem é a sua rede de apoio que vai te socorrer? Aí eu posso me dedicar a educar esse filho, né? Muitas vezes esse filho você não sabe o que ele está aprendendo, porque ele passa o dia na escola. Ele chega dormindo na escola, sai da escola dormindo, já jantado, de banho tomado, quando é pequenininho, e aí eu vou conversar com ele um pouquinho de manhãzinha, quando ele acorda. No trânsito. São problemas sociais vai muito além, né? Vai muito além. Perfeito. Ai, tá muito bom, mas a gente tem que finalizar. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, assim, para pais, professores. O que você deixaria aí de mensagem final? Eu acho que primeiro vamos olhar com cuidado para essas crianças, né? Vamos olhar com carinho, com cuidado, não invalidando. Eles são seres em crescimento, não querem dizer que eles não saibam o que está acontecendo com eles. Né? Eles podem não saber nomear, mas eles sabem que alguma coisa tem de errado ali.
né? Então, olhar com carinho, olhar com atenção, né? Até para detectar quando algo não está legal, né? Seja na escola, seja na família, né? Dar voz para esta criança, né? Dentro do que é possível, né? Não é, eu criar o reizinho, a princesinha dentro de casa, mas quando eles estão falando algo importante, né? Eles são o futuro. Sim. Eles são a próxima geração, né? E eles são o nosso legado. É o que você está deixando para o mundo. Então, que pessoinhas você vai querer lá no futuro, né? Então, a gente tem que ver que eles vão ser cidadãos, e daí? Sim. O Tem que eu estou deixando? Tem aquela frase, né? Você quer um mundo melhor para o seu filho, mas você está deixando um ser humano bom neste mundo? Você está treinando ele também para ser bom neste mundo? Exatamente. Né? Importantíssimo pensar nisso, né? Importantíssimo. E pensando nisso, a gente precisa entender que o maior risco é o silêncio. Nós precisamos aprender a falar e precisamos aprender a ensinar as crianças a falar, né? Por isso que ensinar para elas a educação sexual saudável, assertiva, né? Instruí-las, mostrar o caminho, né? O certo e errado, bom ruim, bom toque, mau toque, isso é de extrema importância. E nós do EPA estamos aqui para isso. Que conversa maravilhosa, Andréia. Você foi Adorei demais. estar aqui. Ficaríamos Agradecer mais primeiro a tempo. Priscila que me convidou, Imagina. você, Jaqueline, adorei. É um assunto que eu gosto muito, né? Como você falou, deve ser pesado atender. Mas eu penso, não são todos os psicólogos que conseguem, né? Uhum. Eu consigo, eu dou conta, né? Como a gente fala na psicologia. Então, é um assunto que eu adoro, né? Adoro falar sobre. E que bom que você gosta, Adoro. porque com certeza pessoas precisam de pessoas como você, que dá conta disso. Sim. Né? Isso é muito importante. Agora, o prevenir é sempre melhor, né? Sim. O tratar é importante, Sim. mas o prevenir é o melhor deles, que é o trabalho que vocês estão fazendo. A gente né? quer chegar antes para diminuir aí a quantidade desse tipo, né, Tomara que a gente chegue um dia, de assunto, a esse né, ponto, de problema chegar até você. Sim. Que pessoas procurem você por outros motivos, não por abuso. Sim. Né? Esse é o nosso intuito, diminuir. Às vezes a gente fala com o pessoal do Conselho Tutelar, a gente quer diminuir o trabalho de vocês, né? Não tirá-lo, mas diminuir, né? Chegar antes. Sim. Esse é o nosso propósito, né? Chegar antes, né? Antes dessa dor, antes desse sequestro da infância, né? Que é o abuso sexual. E a gente precisa entender que a coragem do adulto de proteger, de prevenir, de ensinar, de buscar informações, se capacitar, de aprender, ela pode mudar o futuro de uma criança. Né? Sim, com certeza. Exatamente. Acho que também fica como mensagem final de se cuidem também, né? Se conheçam. Sim. Se você tem trauma, vai lá. Busca uma terapia, busca alguém para conversar. Também se trate, porque se você não se cuidar, como que vai cuidar do próximo? Eu digo, ninguém dá o que não tem. Né? Então, se eu não estou bem comigo, o que eu tenho para dar para o outro? Sim. Né? Então, se tratar, eu vou ser uma pessoa melhor. Sim. Né? Primeiro para mim mesma. Se eu sou boa para mim, eu vou ser boa para os outros. Exatamente. Isso é verdade. Se eu me amar, eu amo o próximo. Com certeza. É verdade. Uau, gente, que delícia de conversa. Foi muito bom, Andréia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço, Esperamos você imagina. novamente Nossa, aqui. já estava aqui, ó. Já tem vários assuntos, né? Já estava aqui maquinando só os temas. Vamos sim. Gente, esse foi o nosso EPAcast. Pri, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Deixar, então, aí a dica de rompa o silêncio. Saiba ouvir. Saiba escutar. Saiba acolher. E se ame. Exatamente. Cuidar do relato é proteger a infância. Então, se você tiver um relato, seja de quem for, assista esse podcast e entenda que o que você fizer a partir daquele momento vai determinar um futuro saudável
ou não para aquela criança, tá bom? Então, esse foi o EPAcast para você, a fala que protege. Obrigada para vocês que estiveram aqui. Envie esse podcast para as pessoas que você entende que faz sentido entender mais sobre esse assunto. Curte, compartilha, para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é relevante e que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque a infância precisa de nós e nós precisamos cumprir com o nosso dever, que é proteger as crianças e adolescentes do abuso sexual. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau.